com o microfone disponível. Ok, pastor, fica à vontade, está gravando. Deus abençoe. Muito bem, muito bem. Aqui estamos para mais um dia de estudarmos, contemplarmos a palavra de Deus. É maravilhoso fazer isso. A palavra de Deus é algo tão forte, tão poderoso, que nós poderíamos passar 2, 3 dias mais conversando sobre, explicando, explanando como é forte, infinitamente poderosa essa palavra. Mas antes de entrarmos no assunto do poder da palavra de Deus, que é o tema que nós vamos abordar nessa manhã de sábado aí para vocês, aliás, nesse pôr do sol da sexta-feira aí para vocês e para nós, manhã do sábado aqui na Coreia do Sul. Nós vamos fazer uma oração e entregar esse momento ao Espírito Santo de Deus. Oremos. Pai querido, maravilhoso Deus, nós te amamos, exaltamos o teu nome, nós te glorificamos, somos teus servos, teus filhos, teus adoradores. Aqui nesse momento, Senhor, nós vamos abrir a tua palavra, essa palavra tão maravilhosa, Senhor, o pão da vida, Jesus Cristo, está aqui conosco, e o Verbo eterno, que é o Verbo eterno. Abençoa, Senhor, esse estudo, para que esses irmãos que estão me ouvindo junto comigo possamos entender as profundidades de tua misericórdia e do teu amor. E esse vídeo sendo gravado através da operação do teu Espírito Santo, que possa chegar nos mais longínquos lares e corações, e que possam ter a certeza do amor de Deus e do poder do Verbo eterno. É o que eu te peço. Unge os meus lábios, me ensina, e que todos sejamos ensinados nessa manhã, nessa tarde, para o Brasil, em nome de Jesus. Amém e amém. Ainda não me acostumei com essa questão de fuso horário, vocês vão me perdoando, enquanto que aqui é sábado de manhã, aí para vocês, a sexta à tarde. Queridos, eu tenho aproximadamente quase 14 anos como ministro do Senhor e pesquisador da Bíblia há mais de 30 anos. E confesso a vocês que tenho descoberto as maravilhas da palavra de Deus de maneira inusitada, de maneira diferente, pois alguns escritores, alguns pastores do passado, amigos, amicíssimos, de Ellen White, o Jones e o Wagner, que pregavam sobre esse assunto, seus livros não foram divulgados pelo mundo, mas como o Senhor é a nossa providência, é o nosso provedor, ele tem permitido que haja uma inundação dos seus livros nesses últimos dias, desses livros de Jones e Wagner, falando sobre a justiça de Cristo, o poder da palavra de Cristo e a vitória sobre o pecado em Cristo Jesus. Esses livros aprovados pela irmã White, esses meninos, esses jovens aprovados pela irmã White, essa palavra tem sido distribuída agora, nesses últimos dias, pela grande e suprema importância que ela está tendo, esse despertamento sobre o poder da palavra de Deus. Eu queria compartilhar com vocês o que tenho aprendido. Espero que seja uma bênção em vossas vidas, porque a partir de hoje, se vocês escutarem essa palavra, vocês nunca mais serão os mesmos. O diabo não vai fazer mais nenhum de vocês como um brinquedo. Nós não seremos mais marionetes nas mãos de Satanás. E essa palavra é uma palavra que ele tem um desespero terrível que chegue ao ouvido de vocês, ao coração de vocês.
Portanto, enquanto prego, vocês fiquem em espírito de oração e com os ouvidos bem atentos, porque não temos nada para falar aqui de criado nos últimos dias, inventado. Tudo que nós vamos falar é a palavra de Deus, porém, os nossos olhos nessa manhã serão desvendados. João capítulo 1, verso 1, nos fala que no princípio era a palavra de Deus. E a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Entendam, era Deus, estava com Deus, e a palavra estava com Deus. Aquele que é a palavra estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram criadas por meio dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Ou seja, todas as coisas que nós temos hoje, que nós vemos hoje, tudo foi criado por Deus. E nós temos ainda hoje a confirmação que sua palavra fez, e uma vez que ela foi falada, permanece, como é o sol. Olhamos o sol, a palavra falou que existissem luzeiros, e esse luzeiro está até agora conosco, brilhando sobre nós. Então nós temos a confirmação da palavra de Deus real. Quando você chupa uma laranja, uma manga doce, deliciosa, quando você se alimenta do fruto da terra, você está confirmando que a palavra de Deus ela é eterna, ela se cumpre, ela é real, e uma vez dada, ela não volta mais. O sol não vai pedir licença e vai embora. A terra não vai dizer nunca que vai parar de dar fruto, porque o Senhor estabeleceu no poder de sua palavra. Gênesis capítulo 1, verso 2, nos mostra então, a partir aí de em diante, que todas as coisas foram feitas. E aí tem o verso 2 que diz que a terra era sem forma e vazia, e no verso 3 diz assim: Deus disse, haja luz, e o que aconteceu, queridos? Houve luz. O Senhor simplesmente fala, e ao falar, espero que vocês entendam muito bem isso nessa tarde, ao Deus falar, quando o verbo da vida é expresso, ele tem ação imediata, ele se cumpre imediatamente. Houve luz, ele falou e houve luz. E o Senhor criou assim todas as coisas. Hajam enxames de animais no mar, e assim se fez. Imediatamente, queridos, entendam essa questão imediatamente. Pois a palavra, quando ela é falada, quando foi falada, as estrelas não disseram assim, olha, eu não sei se eu vou brilhar. Não. Os animais, nós vamos ainda evoluir, Senhor. Não, meus queridos. O Senhor fala e as coisas acontecem. Agora, depois que analisamos todo o princípio da criação, de que a palavra de Deus, o verbo, quando ele é manifesto, a palavra, ela tem ação imediata, as coisas ocorrem imediatamente, vem Jesus, o verbo que se fez carne. Acompanhem todo o raciocínio. Jesus vem e ele realiza alguns milagres, poderosíssimos milagres, usando a palavra. Observem o que está escrito em Marcos, capítulo 1, verso 40. Aproximou-se dele um leproso e rogou e disse, Senhor, de joelhos, se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar. Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão, prestem atenção, amados, tocou-lhe e disse, Jesus disse, quero, seja limpo. Tendo dito isso, o que é que aconteceu? O verso 42 nos diz, a lepra desapareceu. Ele ficou limpo. Queridos, o verbo quando falou no passado, na criação, as palavras foram faladas e se cumpriram. O verbo agora vem em carne para fazer a obra da redenção, não mais da criação, talvez sim da recriação.
Talvez não, com certeza, a recriação e também a redenção. Quando as palavras de Cristo referentes à criação funcionaram no seu poder, quando Cristo vem na redenção, a sua palavra funciona da mesma maneira. De que maneira? Imediatamente. Ela é falada e imediatamente ocorre. Esteja limpo, e a lepra desapareceu. Seus milagres e as suas maravilhas se cumpriram imediatamente. A palavra de Deus tem poder ao ser falada com fé, meus queridos, lida com fé. Agora nós entramos na questão de ter realização imediata. Imediata. Vamos para um outro exemplo. Lucas 8, 24. Os discípulos estavam desesperados na tempestade. Senhor, nós vamos morrer, acuda-nos. E Jesus foi acordado e Jesus disse assim, por acaso vocês não têm fé? Ele se levantou, estendeu as mãos e diz assim, aquiete-se, aquiete-se. E o que foi que aconteceu, meus queridos? Ao momento que a palavra de Cristo foi falada, a palavra do verbo, essa palavra que teve ação imediata na criação, quando disse haja luz e houve luz, ele falou para o mar aquiete-se, o mar se aquietou e os homens disseram, quem é esse que até o vento e as ondas obedecem? Fiquem ligados no poder da palavra, aplicados na vida de vocês. Mas nós vamos chegar lá. Um outro exemplo foi o exemplo do centurião. Em Mateus 8, 7, a partir do 7, nós temos a história. O centurião chegou e disse, Senhor, eu tenho um servo que está mal, está muito mal. E o Senhor disse, eu irei e eu vou dar saúde para esse teu servo. O que foi que o centurião falou, querido? Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, mas o Senhor, presta atenção agora, atenção, atenção. O Senhor somente diz uma palavra e isso será feito. Porque eu tenho um servo e eu digo para ele vai, eu digo outro servo vem, ele vem, eu faça isso e ele faz. Meus queridos, dá vontade de chorar, porque o Senhor Jesus se maravilhou com essa fé. O Senhor se maravilhou e disse assim, nem, em verdade eu digo, que nem em todo Israel eu achei fé como essa. Que fé? Que fé? A fé de que quando a palavra de Jesus Cristo, a palavra de Deus é falada, ela tem poder. É esse o ponto que nós queremos chegar. Quando você abre a palavra de Deus e você lê ali, meu amado, meu querido, presta atenção, o sangue de Jesus vos purifica de todo o pecado. Você está ali de joelho, chorando, Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo, Senhor, olha para mim, eu sou um miserável, meu querido. Quando você lê essa palavra, que o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado, você crê nessa palavra com fé, e isso se cumpre quando? Talvez um dia, imediatamente, você está puro como um bebê na presença de Deus. Você está na presença de Deus como se você nunca tivesse pecado. Quando você lê a promessa e você tem fé na palavra. Meu amado, eu espero que você esteja entendendo aonde eu quero chegar. Sabe, queridos, Jesus só se maravilhou com a fé 2 vezes sobre assuntos de fé. Foi esse momento do centurião que disse, basta que o Senhor fale. O centurião creu na palavra. Então, outro momento que Jesus se maravilhou foi quando ele viu que Nazaré não cria nele suficiente. Marcos 6, verso de 1 a 6, nos mostra. 2 vezes diz assim, a primeira vez que eu falei, né, com a fé do centurião que creu na palavra, e agora nós estamos entendendo nessa história que Jesus
se admirou com a incredulidade do povo ali de Nazaré. E diz a palavra que eu acabei de citar, Marcos 6, de 1 a 6, e ele não podia fazer ali nenhuma maravilha, mas ele curou alguns poucos. Então você está entendendo, meu amado, minha querida, que hoje está me ouvindo, e sei lá quando, amanhã ou depois, aqui na internet, você esteja me ouvindo, que Deus não pôde realizar ali muitas maravilhas. Então Jesus hoje entra em tua casa, irmã Edna, irmão Valdecir, Jesus hoje entra, Valdemir, Jesus hoje entra na tua casa. E se ele compreender que você crê na sua Bíblia, na sua palavra, nas promessas que estão ali, Jesus se maravilha com você, com a grandeza da sua fé na Bíblia, na palavra. Mas se você não crê, Jesus também se maravilha com o tamanho de sua incredulidade. Hoje, querido Rodrigo, querido Eber, Ademir, Talita, Jefferson e Rosemary, Jesus vai se maravilhar de que maneira ao entrar em seu lar, em seu coração. Você crê na palavra dele realmente? Meus queridos, a palavra de Deus é tão maravilhosa. Quando você lê aquele verso que diz assim: a palavra que vos digo é espírito e vida. Se você crer nessa palavra e você diz assim: amém, Senhor, eu creio, eu recebo a tua palavra, imediatamente, porque a palavra de Deus, ela tem cumprimento imediato, a palavra de Deus se cumpre instantaneamente. Quando eu leio esse verso na minha vida, essas palavras que vos digo são espírito e vida, imediatamente, Suzete, eu tenho o Espírito Santo, imediatamente eu tenho a vida que Jesus me dá, porque a sua palavra tem cumprimento imediato para aqueles que a leem com fé. E essas pessoas viverão de vitória em vitória. Porque quando Satanás vier e disser assim, e falar para você assim: você é um miserável, como o Espírito Santo habitará em você? Você não tem jeito, não, você está perdido. Olha para você, você é um indigno. Aí você repete as palavras que vos digo, Satanás. Jesus falou, Satanás, as palavras que vos digo são espírito e vida. Jesus, no momento do lava-pés, Jesus disse assim: vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. Aleluia, glória a Deus. Então, quando Satanás vier com suas palavras desanimadoras, você diz assim: Satanás, sai daqui em nome de Jesus, com esses pensamentos, porque Jesus disse que eu estou limpo pelo poder da sua palavra. Amém, queridos? Amém, igreja? Olha, Satanás não quer que você saiba disso. Porque quando você sabe dessas verdades, o poder dele se desfalece, se esvai como névoa. E você agora se torna um herói, um guerreiro de Deus, porque o Senhor te fortalece no poder da sua palavra. Deus não pode mentir, queridos. Deus não pode mentir. Então, quando ele fala assim: a minha paz vos dou, eu não dou como o mundo dá. Então, como é que você reage com essa palavra? Você reage assim: Senhor, amém. Eu aceito a tua paz. E a depressão, e a tristeza, e a síndrome do pânico, todas as doenças são repreendidas no poder da palavra de Deus, que diz que dá paz. E imediatamente, pela fé, você recebe essa paz. Não faça de Deus mentiroso. Deixa eu contar para vocês aqui a maneira como você deve ler a Bíblia, como você deve se comportar, para que você viva, querido irmão, querida irmã, de vitória em vitória. Eu espero que é isso que você quer. Eu entendo que é isso que você deseja.
Você deseja vitória sobre o pecado, você deseja estar em paz com Deus, você deseja estar em paz com o Espírito Santo, você deseja fazer a vontade de Deus, você quer se libertar dos maus pensamentos, você quer se libertar daquela tentação miserável que te agarra, que não sai do seu pé, que está quase encarnado no teu DNA. Você quer se livrar dessa desgraça na sua vida? Então você faz como Maria. Se você abrir o livro de Lucas, você vai ler no capítulo 1 que o anjo veio e disse: vai acontecer assim, assim e assim. Em outras palavras, você receberá o Todo-Poderoso em seu ventre, o Pai da eternidade, o Conselheiro no teu ventre. Você dará luz ao Todo-Poderoso Senhor. Ao final do relato, sabe o que foi que Maria fez? Maria fez o que eu e você temos que fazer. Maria disse assim: presta atenção, meu amado, presta atenção. Abre os teus ouvidos, o teu olho, os teus olhos, abre o teu coração. Quando você lê uma promessa de Jesus na palavra, quando você lê a Bíblia, quando você vê, ouvir, ler a palavra as promessas de Deus com fé, então você faz como Maria. Você diz assim: Amém, Senhor. Eis aqui a tua serva, eis aqui o teu servo, que se cumpra em mim a sua palavra. Amém? Então, quando você vê, meus queridos, um velhinho, você se sente já cansado, você já não tem forças, você está enfermo, você lê aquele salmo que Deus diz que afofa a nossa cama, que nos carrega nos braços quando estivermos velhinhos, cansados. Então você descansa nessa paz, ela é real. Você já sente a cama amaciar os seus lençóis. Isso se torna real em sua vida, porque a palavra de Deus, na criação, quando ela foi falada, imediatamente ela realizou-se. Na redenção, acontece a mesma coisa. Todos os assuntos relacionados à redenção, à salvação, à fé, à vitória, se cumprem imediatamente, como nós já demos os exemplos das palavras faladas por Jesus Cristo. Deus não pode mentir. Vocês viram o que aconteceu na vida de Abraão, não é? Vocês viram. Vamos ver o que está escrito em Gênesis 15:4. Gênesis 15:4 diz assim: e veio a palavra do Senhor a ele dizendo: aquele filho que Abraão fez nas pressas, né, com Sara, querendo ajudar a Deus, né? Aí Deus disse assim: esse não será teu filho, teu herdeiro, esse não será teu herdeiro. Mas aquele que de tuas entranhas sair, esse será o herdeiro. Levou ele para fora e disse assim: olha, Abraão, para os céus, conta as estrelas, se você puder. E disse para Abraão, Deus disse para Abraão: assim será a tua descendência. O que é que aconteceu no versículo 6? Creu no Senhor e Deus imputou isso por justiça. Presta atenção, eu vou repetir. Abraão creu e isso foi considerado por Deus, foi imputado por Deus como justiça. Então, eu quero dizer para você que quando você ouve a palavra de Deus, quando você lê a palavra de Deus, e você crê com fé, e você diz como Abraão, amém. Abraão disse amém, porque Abraão creu. E depois que Abraão disse amém, assim seja, Senhor, se faça em mim a tua vontade, como Maria também falou, então Jesus acredita isso como justiça. Deus imputa isso para você como justiça. Então, meus queridos, é hora, nesse momento que estamos vivendo, nos últimos dias da história desse mundo, está tudo pronto, as profecias estão se cumprindo, como eu falo nos meus vídeos, o trem profético avança a toda velocidade, e quer você queira, quer você não queira, esse trem não tem freios. Jesus está voltando. E quando você lê a Bíblia e você crê na palavra, que se cumpre imediatamente em você,
então Deus te considera justo. É a sua justiça derramada sobre você. Amém? Aí você deve dizer assim, pastor, isso foi para Abraão, pastor. Vamos ver o que a Bíblia diz em Romanos 4, verso 23 e 24. Ora, não só por causa dele está escrito, Abraão, né? Não só por causa de Abraão, que ele fosse tomado em conta, mas também por nós. Mas também por nós. Vou repetir, mas também por nós, a quem será tomado em conta, os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou, aleluia, Jesus Cristo, nosso Senhor. Não somente para Abraão, você foi justificado por crer, somente por crer, mas você é justificado quando você lê a palavra, você crê nessa palavra e você vive nessa palavra. Agora, a irmã White vai falar também, deixa eu ver onde se eu acho aqui. Olha só, irmão White agora afirmando que também não foi somente, no caso, para Abraão. As promessas não foram somente para Moisés, as promessas não foram somente para Jacó. Cada promessa da Bíblia é para você, meu irmão. Ellen White, A Ciência do Bom Viver, página 122. Diz assim: devemos tomar cada promessa bíblica para nós individualmente e viver essa palavra, essa promessa. Devemos tomar para nós e viver cada promessa da Bíblia individualmente. É isso que nos diz a profetisa do Senhor. Meus amados, você está desanimado com a multidão dos seus pecados? Espera aí, pastor, não tem multidão, não. Se você acha que não tem multidão de pecados, então você está em perigo, meu irmão. Porque nós somos pecadores. Aquele que diz que não tem pecado está mentindo. Então, aquele que se sente mal pelas coisas que tem feito, eu espero que você se sinta mal, porque quebrantamento e choro pelo pecado é coisa que não se vê mais hoje em dia. Às vezes achamos orgulho. Ah, eu fiz isso mesmo, ele mereceu. Ah, é assim mesmo. Eu não sou Jesus Cristo, não. Eu não vou perdoar assim. Esse perdão é só Jesus que dá. Coitado de você, coitado de mim, se praticarmos o nosso perdão, a nossa justiça, a nossa vingança, porque tudo que vier de nós são trapos de imundícia. Então, a mensagem de hoje é de esperança, quando diz assim, ó, você se sente pecador, sujo. Isaías 44, 22. Apaguei as tuas transgressões como a névoa, e os teus pecados como nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Então, você lê essa palavra, meu amado, minha amada, você cai de joelhos feliz, de gratidão, porque a expressão aqui está no passado. Apaguei as tuas transgressões. Você se sente limpo, abraçado, perdoado. Agora, imediatamente, nesse momento, você pode perguntar assim: será que isso é para mim mesmo, pastor? Será que isso é para mim? Isaías 43 diz assim, de 1 a 4, eu te chamo pelo teu nome, você é meu. Amém. Ah, mas eu fui muito longe, pastor. O senhor não sabe os pecados que eu cometi, o senhor não sabe as coisas que fiz. Tiago 4, verso 8. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Ah, meus queridos, alguém aqui pode estar dizendo, alguém que está assistindo esse vídeo, mas pastor, o senhor não entende que eu sou muito pobre. Eu sou muito pobre.
Abacuque 3, 17 e 19, portanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas das malhadas sejam arrebatadas, nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Pastor, o meu problema é que eu não sou pobre. Eu tenho um certo dinheiro na conta, mas eu me sinto muito fraco. A palavra de Deus hoje é: eu te fortaleço e eu te ajudo. Isaías 41, 10. A minha questão não é pobreza, a minha questão não é algum, algum outro problema, a minha questão é que eu tenho um vício. Eu tenho um vício, quem sabe, do vinho escondido, eu tenho um vício da masturbação, eu tenho um vício da pornografia, ninguém sabe, eu tenho um vício de coisas muito erradas, eu não consigo me libertar. Em nome de Jesus, eu leio para você o que está escrito em Isaías 45, de 2 a 3. Quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Se as correntes do vício amarram os teus braços, a maledicência, o falar mal do pastor, o falar mal dos irmãos da igreja, a, o pecado da, da murmuração, que é um pecado odioso por Deus, a murmuração, todos esses pecados, como corrente que nos amarram, se nós lermos a palavra que ele quebra os ferrolhos e despedaça as portas, ele pode fazer isso agora em sua vida e te libertar nesse momento desses vícios. E em nome de Jesus, você que creu nessa palavra, que está crendo no que está sendo falado, eu declaro que você está livre desse vício, porque não há poder em mim, mas há poder suficiente na palavra de Jesus Cristo. A minha doença é tão grave, a resposta está em Êxodo 15, 26. Eu sou o Senhor que te sara. Eu sou tão sujo. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Mas, pastor, a questão minha não é pecado, a questão minha não é vício, eu não sou pobre, miserável, eu sou até abençoado por Deus, mas a morte visitou a minha casa. A maior dor que um coração humano pode sentir, a despedida, a morte, está escrito em João 6,40, eu o ressuscitarei no último dia. Amém, queridos? Amém? Aleluia, glória a Deus. Queridos, prestem bem atenção no que eu vou falar agora. Esse verso é como se fosse a rocha central de tudo que nós falamos. Isaías 55, 11, presta bem atenção. Assim será a palavra que sair de onde? Da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes me fará o que me apraz e prosperará naquilo que a enviei. Meu amado, minha amada, quando você pega a palavra de Deus, você abre a palavra de Deus, você lê a palavra de Deus em comunhão, na sua tranquilidade do seu quarto, você tem tempo para Deus, você tem tempo para comungar com Deus, você busca o Senhor, você fala, Senhor, fala comigo, e você abre a palavra. Então, meus amados, quando você abre essa palavra, você está aflito, a palavra de Deus não voltará para você, de você vazia. A palavra de Deus realizará tudo que apraz a Ele, prosperará todas as suas dores, todas as suas aflições, toda a sua angústia se desfaz, porque a palavra de Deus, ela não volta vazia, ela se cumpre, prosperará, fará tudo que apraz ao Senhor. Eu quero terminar o que estamos discutindo, estamos analisando, estamos ouvindo desde o princípio com uma experiência tremenda.
Essa experiência aconteceu na vida do pastor Pavel Goya. É ele que nos relata. Para vocês entenderem um pouquinho mais do poder da palavra de Deus. Uma igreja estava vazia. As pessoas viajaram, morreram, não sei o que aconteceu. Tinha somente umas 10 velhinhas, um punhado de velhinhas nessa igreja. E a igreja então disse: pastor, nós precisamos orar para encher a igreja. Então o pastor disse: vamos orar com fé, e começou a dedicar um tempo de oração, crendo na palavra, e a igreja orou por semanas, crendo na palavra, e então veio uma pessoa e se batizou, aceitou a Jesus, se batizou. Essa pessoa era uma velhinha. Então as velhinhas da igreja pensaram: puxa vida, nós oramos por tanto tempo e o Senhor mandou somente uma pessoa, e essa pessoa ainda é uma velhinha. Mas, irmãos, além de velhinha, ela também era enferma. Essa velhinha se enfermou, não podia vir mais para a igreja. A igreja, então, junto com o pastor, providenciou uma cuidadora, uma espécie de enfermeira, e disse assim: olha, você vai cuidar dessa pessoa, você vai dar banho, você vai fazer o alimento dela, e nós queremos que você não somente cuide, mas você leia a palavra. A pessoa disse, a cuidadora disse: mas eu não creio na Bíblia, eu não tenho o seu Deus, eu não sei, eu não vou ler a Bíblia. Aí eles disseram: olha, você tem que ler a Bíblia porque nós estamos pagando para você. E ela então disse: ok, eu vou ler a Bíblia, mas eu leio aonde? Aí eles disseram assim: olha, você pode abrir a Bíblia no meio, vai encontrar o livro de Salmos, você pode ler os Salmos para ela. Tudo bem. O tempo foi passando, a cuidadora cuidando da velhinha, a velhinha foi piorando, piorando, até que um dia a velhinha então veio a falecer. Então, ao vir a falecer, ela chamou as pessoas, veio uma equipe médica, veio o pastor, veio membros, e confirmaram que a velhinha realmente tinha morrido. E ela lembrou: meu Deus, eu preciso ler a palavra, porque eu não li a palavra. Onde está aqui o livro de Salmos? E a pessoa então abriu a palavra, essa cuidadora, ali estavam as pessoas, ali estava o cadáver, e ela abriu o livro de Salmos. E o livro de Salmos que ela abriu, ela leu um verso muito parecido com o Salmo 33, que nós vamos ler agora. Ela leu assim: Senhor, tu fizeste subir a minha vida, a minha alma da sepultura. Conservaste minha vida para que não descesse ao abismo. Irmãos, quando ela abriu essa palavra de Deus, quando ela leu o livro de Salmos, quando ela leu o salmo que diz: Senhor, tu fizeste subir a minha alma da sepultura, imediatamente, o cadáver abriu os olhos, se levantou e todos ficaram desesperados, assustados com o que estava acontecendo. Aquela mulher ficou boquiaberta. A igreja não sabia o que falar, não sabia o que fazer. Os médicos ficaram sem saber o que dizer, sem palavras. Sabe o que aconteceu? Aquela ateia saiu de casa em casa, batendo nas portas. Olá, eu sou a cuidadora que cuidei daquela senhora. Eu quero dizer para vocês que esse livro tem poder. Eu quero dizer a vocês que essa palavra é poderosa. Eu quero dizer a vocês que quando essa palavra é falada, ela se cumpre. Essa é uma igreja de Deus. E aquela mulher saiu batendo de porta em porta, e o resultado daquelas orações no final foi que a igreja ficou lotada, com a manifestação do poder de Deus realizado através da sua palavra. Eu espero que você que luta contra o pecado tenha encontrado forças nessa mensagem. Eu espero que você entenda o que Romanos 4,17 diz: Deus, o qual vivifica os mortos
chama as coisas que não são como se já fossem. Você não é santo, você é um pecador, o Senhor chama você que é pecador através de sua fé e da sua crença no sangue de Cristo, que agora você é um santo. O Senhor te dá a sua armadura, o seu escudo, os seus sapatos, a sua espada, o seu capacete, e agora você crê nisso e você está pronto para a luta contra as hostes do mal, porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra as potestades do mal, das trevas. Mas nós vencemos no poder da palavra de Jesus. 1 João 5,10, quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, olha, presta atenção, hein? Se você não acreditar nessa palavra que eu estou falando para você, você está fazendo Deus de mentiroso. 1 João 5,10, quem a Deus não crê, mentiroso o faz. Então creia na palavra de Deus. Apocalipse 3:21, ao que vencer, concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Meus queridos, presta bem atenção à mentalidade de alguns adventistas. Quando eu falo essa mensagem, algumas pessoas não querem acreditar no poder dessa palavra. Uma vez uma senhora disse: pastor, eu entendo tudo isso da palavra que foi falada, mas eu prefiro me sentir que preciso ainda de perdão, que preciso ainda de ser lavada pelo sangue constantemente, que preciso ainda, como se eu estivesse devendo alguma coisa a Deus todo o tempo. Meus queridos, deixa eu falar aqui uma coisa para você. Há em nós, muitos de nós, um vitimismo, achando que se ficarmos orando a Deus, Senhor, olha para mim, olha para esses meus pecados, olha para isso que eu fiz, Senhor, olha para aquilo que eu fiz, Senhor. Nós achamos que Deus vai se agradar de nós por termos essa autopiedade. Deus se agradará de nós muito mais se nós crermos que a sua palavra é efetiva e operante em nossas vidas. Portanto, meu querido, não ande mais desanimado. Ande agora de cabeça erguida. Quando a tentação vier, você simplesmente, tentação terrível, aquela que você sabe que lhe derruba tantas vezes, comece a praticar isso e você vai ver o que é que vai acontecer na sua vida. Quando a tentação vier, aquela tentação terrível, você diz assim: o pecado não terá domínio sobre mim. Está escrito na palavra de Deus. Irmãos, quando você pronunciar essa palavra com fé, aquela tentação, irmãos, que era de derrubar um avião, ela se transforma em poeira. Satanás é envergonhado. Ele não consegue resistir a você porque em você não tem nada, só tem a palavra. E a palavra te dará a vitória. Deixa eu falar para você aqui um segredo de vitória. Olha só, Jesus foi para o deserto para ser tentado. E Satanás o tentou, e Jesus Cristo usou a palavra, e sabe o que é que diz no final? E o diabo o deixou. Então você quer ter paz? Você quer dormir em paz? Você quer andar sentindo a presença do Espírito Santo? Você quer andar cheio de força, de energia e do poder de Jesus Cristo? Você quer andar na alegria da salvação todo dia, constantemente? Então, quando o diabo vier, resista. E se você constantemente resistir, o diabo te deixará. Amém? O diabo vai te deixar assim como deixou a Jesus Cristo após a tentação. De vez em quando ele vai vir, sim, como ele veio na vida de Jesus, depois do deserto. Mas, se você resiste no poder da palavra, o diabo te deixa em paz. O diabo vai embora. Meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã, eu quero terminar com a sua concentração nesses versículos
que está escrito em Deuteronômio 30, 11. Deuteronômio 30, 11. A partir do 11 até o 14. Porque este mandamento que hoje ordeno não é difícil, nem está longe de você, não está no céu, para que você diga, quem subirá ao céu para trazer esse mandamento, para que a gente cumpra? Nem está do outro lado do mar, para que você diga, quem vai atravessar o mar para que cumpramos esse mandamento? Pois essa palavra, atenção, presta atenção agora, essa palavra está bem perto de você, na tua boca e no teu coração, para que se cumpra, para que a cumpram. Amém, igreja? Amém, meu querido? Meu Deus, eu oro a Ti nesse momento, para que todos tenham entendido, Senhor, quão maravilhosa, poderosa, libertadora é a Tua palavra. Senhor Jesus Cristo, quando o tentador vier, que nós tenhamos a Tua palavra em nossa mente ao dizer, já estou crucificado com Cristo. E aquelas tentações, aquele pecado, aqueles pensamentos, aqueles defeitos de caráter se desvanecerão, porque a tua palavra é a mesma quando tu dissesses, haja luz e houve luz, fique limpo para o leproso, a tua palavra é a mesma agora, nesse momento. E nós te agradecemos pelo poder libertador de Jesus Cristo, a palavra, o verbo da vida, em nossas vidas. Isso é a justiça de Jesus, Senhor. Quando nós chegarmos ao céu, Pai querido, nós não vamos dizer, eu cheguei ao céu por minhas forças, eu estou aqui porque eu fui forte, eu fui fiel até o fim. Não, Senhor, a tua palavra diz que nós tiraremos as coroas de nossas cabeças, nos ajoelharemos perante o trono do Altíssimo, colocaremos as coroas no chão, ofertando a Ti, e diremos, a Ti, Senhor, toda a honra, toda a glória, todo louvor, por nossa salvação. Jesus Cristo, em nós, a esperança da glória. Te pedimos esse poder e essa força, essa bênção e essa unção, no poderoso, maravilhoso nome de Jesus. Amém e amém.